Mente, produza em mim espírito à bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor onde eu estiver. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saber se tem alguém frequentando a nossa casa pela primeira vez. Muito bem, sejam bem-vindos. Tivemos aqui o estudo das 18 horas, o livro dos Espíritos, e às 17 horas nós também temos o estudo desse livro, Espírito e Regeneração, do Pai Joaquim de Aruanda, mentor da nossa casa. Eu sempre tenho feito questão de ler esse mantra que está aqui na aba desse livro. Se nós falarmos a respeito desse mantra, a cada frase que nós lemos e relemos, nós vamos entendendo a profundidade das palavras desse grande Espírito de luz. E uma das que eu mais gosto é o início. Ele fala: mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Deus é amor. Então, cada um presente uma porção divina, amor, envolvido pela carne. E sobre isso, que deverá estruturar a nossa palestra de hoje, tema importantíssimo para os dias atuais, é justamente a faceta oposta do amor, o medo. O medo e esse mundo líquido que nós vivemos atualmente. Há uns que ainda possam imaginar que o sentido oposto do amor possa ser o ódio. Entretanto, ele não é. Porque um sentimento de ódio, quando a gente alimenta o ódio por algo, por alguém, na verdade é uma frustração daquilo que não foi correspondido. Então eu quero destruir aquilo ou aquele objeto a qual não me correspondeu. Então, o ódio em si, a leitura desse sentimento, desse tipo de vibração a nível espiritual, mostra que ainda o ser se põe em movimento. O amor é um movimento contínuo, pleno, em todas as direções e em todos os níveis de tempo. O contrário dele, o medo, é justamente aquele sentimento, aquela vibração que possa uma pessoa escolher alimentar, que põe ela exatamente numa situação de paralisação. O medo paralisa. O medo tolhe todas as nossas possibilidades de ações, de enfrentamento. É importante que nós também saibamos olhar o medo, não só do aspecto espiritual, mas também do nosso aspecto de seres humanos, ou seja, aquela nossa porção aqui encarnada. Essa manifestação de nós, espíritos aqui, transitando a vida terrena. Nós, como seres humanos, ou seja, espíritos encarnados, temos registrado em nossa formação evolucional ao longo de milênios mecanismos de proteção. Então, justamente esses mecanismos de proteção estruturam o medo, que nesse aspecto ele passa a ser positivo, porque ele está, de alguma forma, lidando que o teu racional te dê a luz para você não cometer nenhuma estupidez, não colocar em risco a sua existência. Então, o medo orgânico é algo
que nós deveremos saber separar daquilo que é o medo espiritual, o medo paralisante, o medo que impede ou me bloqueia, na verdade, essa escolha que nós fazemos, de tomar atitudes em nossa vida, de fazer com que o amor se manifeste das tantas formas nas quais ele pode ser assim um objeto do nosso progresso. E o mundo líquido? Medo e mundo líquido. Pois bem, o problema do mundo líquido começou, se eu não estou errado, nas aulas de história, no século XV, com Gutenberg, no advento da criação da imprensa, quando as escrituras eram duplicadas com um tempo assustador, onde os frades precisavam copiar à mão, a partir dos originais, a partir dos pergaminhos gregos e hebraicos, para a tradução latina. Então, a construção de uma Bíblia, antes disso, levava muito tempo. Livros, naquele tempo, levavam muito tempo para ser construídos. Com o advento da descoberta, assim, digamos, do invento da impressão, produzir livros passou a ser algo mais dinâmico. Dali para frente, a nossa existência, a nossa civilização, tudo que é conceito de sociedade, começou a ganhar velocidade. Assim como um avião, que se posiciona no início de uma cabeceira de uma pista, empurra um manete e vai ganhando velocidade, cada vez mais. E é justamente essa velocidade que faz ele vencer a resistência do ar e decolar, alçar voos. Nós estamos em pleno voo. O momento da nossa vida, onde éramos limitados ao conhecimento, já não existe mais. Mas a preocupação do conhecimento atual, do excesso de informação, não significa necessariamente formação. O que torna assustadoramente líquido o nosso mundo, o termo líquido, que vem algo que o filósofo, se não me engano, polonês, o Bauman, citou, é justamente a falta de forma, a ausência de forma do mundo atual. Vocês já prestaram atenção que a água não tem forma? Ela é extremamente dinâmica, ela é moldável, numa velocidade praticamente infinita. E o nosso mundo atual, o mundo contemporâneo, parece que está, ou melhor, notoriamente está líquido, sem forma. E nós que estamos buscando a cada dia formas de nos posicionar, formas de reconhecermos o nosso papel na sociedade, a partir daquilo que nós aprendemos, seja em gerações passadas ou mesmo na geração atual, nos sentimos deslocados, porque nós não sabemos mais o que é certo ou o que é errado nesse mundo contemporâneo. Existem muitos formadores de opinião, existem muitos experts, existe esse excesso de opiniões tentando a todo momento guiar a humanidade como se fosse uma gigantesca manada. Isso é assustador. Porque o termo manada nos dá a entender que aqueles que caminham não pensam. Como se fossem ovelhas, só seguem o que o pastor faz, só fogem quando o cachorro que está adestrado não mantê-las dentro de um cercado, assim as posicionam. E esse mundo líquido, sem forma, está cada dia mais empurrando a sociedade e as pessoas para uma vida de graça. Assim disse o cantor.
eu não estou lembrando o nome agora, aqui nos anos 80, nos 90. Vida de Gado. Povo marcado. Lembra-te disso? Quem nasceu nessas épocas, eles lembram dessa música. E ele já nos alertava. Assim como outros tantos cantores foram trazendo pinceladas de luz para a humanidade. Ei, acordem. Acho que Paralamas do Sucesso cantava dizia que a esperança não vem do ar, vem das antenas de TV. O que é isso? Quão assustador é isso? Inconscientemente possamos nós estar caminhando pelo mundo líquido sem prestar atenção, sem se dar conta de que tudo isso nos coloca, nos encurralam por uma atitude de medo extremamente contrária à espiritualização, à iluminação da alma, ao reconhecimento de quem nós somos, àquilo que está escrito lá no Templo de Delfos, como citei na última palestra, escrito há tantos séculos atrás. Não se sabe exatamente de quem é a autoria, mas lá ele escreveu: conhece-te a ti mesmo. Sócrates citou isso muitas vezes, tantos outros filósofos citaram, e até hoje, nos dias atuais, essa máxima precisa ser lembrada a todo instante: conhece-te a ti mesmo. Falávamos de medo e mundo líquido. Justamente o medo que nos mobiliza, ele vem sendo sustentado por esse mundo líquido na qual nós ainda não sabemos o que é certo ou o que é errado, assim eu citei. O que é certo? Começam a ouvir pontos de interrogação. Me sinto agraciado por ter nascido no comecinho dos anos 70, na verdade nos finais dos anos 60. E cresci numa época em que, sim, existia bullying na escola. Eu tinha que me virar. Eu tinha que me defender. Ou eu criava uma equipe que me defendia, ou eu aprendia a correr. Hoje em dia, não. Parece que algo está tentando criar uma geração de incapazes. Citamos isso durante os estudos hoje das 18 horas. E aqueles que estão comprometidos no despertar espiritual precisa olhar sempre essas entrelinhas. No meu tempo de escola, sim, citei há pouco durante os nossos estudos, nós tínhamos que respeitar os professores. Tínhamos obrigação de respeitar os professores. Hoje não pode mais. Que mundo é esse que está sendo construído? Que sociedade, que gerações futuras essas que estão sendo construídas, onde não tem limites, onde não tem um senso de respeito aos mais velhos, onde sofrer é proibido, onde nós, pais, às vezes inconscientemente, super protegemos os nossos filhos. Mas aí, cabe a nós, reforçando a frase anterior, comprometidos com o despertar espiritual, lembrar de que a transformação de um espírito num grande espírito se dá através do enfrentamento das frustrações que são naturais da nossa vida. Como pais, vai aqui um grande recado. Também como amigos. É importante que nós saibamos, muitas vezes, deixá-los enfrentar as frustrações, jamais culpá-los. Aí os pais se perguntam: ah, mas eu não posso bater no meu filho? Não pode espancar. Violência não educa. São duas coisas distintas. Uma criança que se comporta mal no supermercado, qual é o problema dos pais colocarem limites? Devem. Mas eu não faço isso porque o mundo está em transformação. Eu não faço isso porque a sociedade vai achar que eu estou agindo errado. Então, onde é que está o meu centro?
Está nas minhas decisões ou está na preocupação do que as pessoas vão pensar? Eu sei que o tema que eu estou abrangendo não é um tema que se fala de forma pública sem causar desconforto. Mas sempre deu certo. Crianças que se comportavam mal, há 30, 40 anos atrás, elas tinham que tomar um limite. Mas isso não é um problema de crianças. Isso é um problema do ser humano, mesmo adulto. Por incrível que pareça, nós adultos precisamos de limites, em qualquer fase da nossa vida. O ser humano é tão propenso a quebrar regras que todas as leis, regulamentações são justamente criadas para o equilíbrio de uma sociedade. Então, por exemplo, eu tive uma certa vez a experiência de estar a trabalho em outro país, Suíça, e eu estava sendo acompanhado por alguns amigos brasileiros. E o brasileirão aqui, acostumado com o jeitinho brasileiro de ser, fui atravessar a rua, aonde? Fora da faixa de pedestres. Acredito que ele me pegou pela camisa e puxou de volta para o calçado. O que aconteceu? Então, se você atravessar a faixa de pedestres aqui, atravessar a rua fora da faixa de pedestres, você vai ser multado e é passível até de ser preso. Incrível. Por mais que seja algo aparentemente radical, isso provoca um equilíbrio na sociedade. Todos nós aqui, provavelmente, dirigem. Existem faixas de pedestres. No município que eu moro, tem uma rodovia que eu sou obrigado a atravessá-la todo dia para ir para o trabalho, pegar minha filha na escola e voltar para casa. Tem inúmeras faixas de pedestres. A faixa de pedestres está exatamente na distância daquela porta. Mesmo assim, as pessoas insistem em atravessar fora dela. Aí então, eu paro aqui, aí eu ando mais 10 metros, tem mais uma faixa lá e paro de novo. Esses exemplos mostram o sentido daquilo que eu estava falando como sendo um mundo líquido. Um mundo que não tem forma. Esse mundo contemporâneo parece que nós não sabemos mais onde pisamos. Diferente dos nossos avós. Existiam regras, existiam coisas que davam certo. Que às vezes levar umas palmadas era o caminho certo. Hoje não pode. Hoje eu posso burlar qualquer regulamentação, qualquer lei. Hoje eu posso usar o jeitinho brasileiro. E cada vez mais, mesmo que eu use o jeitinho brasileiro, eu posso ser condenado. Então, para que direção nós vamos caminhar? O grande caos que o mundo líquido, o mundo sem forma, sustenta, causa como sustentador desse medo, é justamente nos tirar, ou tentar nos tirar, ou colher aquilo que é inerente a cada um de nós, razão e livre-arbítrio. Fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer a minha própria vontade. A exemplo de Sócrates. Sócrates foi um filósofo extremamente misterioso, porque ele nada escreveu. Tudo que nós temos hoje de material que é conhecido a respeito da vida de Sócrates é justamente o que os pupilos dele, os alunos deles, escreveram sobre ele. E mesmo assim, ele é uma figura, um exemplo existente, é um legado que foi deixado. E esse grande legado socrático, que serve para nós, que estamos comprometidos com o caminhar pela vida ou pelo despertar espiritual, é fazer a própria vontade. Quem conhece um pouco, pode estudar, pode pesquisar e vai entender que o desfecho final da vida de Sócrates foi o julgamento. Ele foi condenado à morte. Mas ele manteve-se íntegro à sua vontade.
Tem que ter muita coragem para fazer isso. Nos dias de hoje, se manter íntegro à própria vontade requer muito mais coragem. O que nós vamos fazer daqui para frente? Eu cometi um ato corajoso, sendo cobaia de um experimento. E eu decidi, alguns meses atrás, cerca de uns 40 dias para cá, usar a rede social com mais frequência do que o natural. Eu sempre falo aqui para vocês, é preciso dosar. É bom usar a rede social, é bom assistir Face, Instagram e demais que tem por aí. É útil também, pode ser útil, tem conteúdo positivo, mas eu deliberadamente resolvi expor mais o meu tempo nas redes sociais. É incrível que no decorrer de 3 ou 4 semanas, 4 semanas para 5 semanas, algo existencial começou a se instalar na minha percepção de vida. Algo melancólico, algo triste, algo inseguro. Ansiedade. Medo? Sim. Assustador isso. E essa ansiedade, depois, saindo do período de incubação, entende-se que a exposição contínua a conteúdo de rede social, como sendo um dos exemplos, pode nos causar não só medo, mas como também uma insatisfação de vida. Porque, na verdade, nós sabemos que a rede social é feita de vida perfeita. Todo mundo viaja, todo mundo é rico, todo mundo come os melhores pratos, está todo mundo feliz. E inconscientemente eu permito que aquela vida seja meu objeto de desejo. E aí começa a desestruturação do nosso livre-arbítrio. Isso é um mundo livre. Isso é aquilo que começou com o advento da imprensa. Eu pulei parte de tudo que eu tinha que falar para chegar mais rápido ao objetivo do que eu estou procurando explicar-los. O advento da imprensa trouxe a velocidade da divulgação e disseminação de conhecimento. Nos anos 90, quando a internet se tornou uma ferramenta, dali para cá foi para a ladeira abaixo. Ao mesmo tempo que veio muito conhecimento, nos deu mais mobilidade, nos trouxe conforto, facilitador da nossa vida, com deslocamento, GPS, tantas coisas. Eu vou me hospedar numa procura aqui de indicações de hotéis e restaurantes. Assim como ele também nos facilitou a vida, ela também nos trouxe um preço alto. E esse preço alto é justamente esse cuidado que nós devemos tomar, para não nos tornarmos reféns desse excesso de informação que não é útil. O conhecimento, agora, precisa ser sempre um divisor da nossa vida. Quando nós decidimos estudar, seja uma filosofia, seja uma ciência, seja uma história, seja qualquer coisa que é prerrogativa da minha alma, de preencher o meu vazio, às vezes o vazio existencial que está sendo criado por esse mundo líquido, fazendo uma pausa rápida. No tempo dos nossos bisavós, eles não tinham tempo de ter mundo vazio. Eles precisavam dar duro para sobreviver. Eu imagino que antes do mundo industrializado, a vida realmente exigia muito esforço físico para se manter. Então imagino que os nossos bisavós e tataravós, ao final do dia, realmente chegavam na cama sem ter tempo nem de reclamar. Muitos deles. Claro, haviam os mais abastados. Mas hoje a velocidade da informação trouxe essa modernização, nos trouxe conforto. E nós
que aqui buscamos um posicionamento no mundo atual. Nós que buscamos o nosso papel, nós que buscamos a nossa colocação, o que é o nosso propósito de vida, precisamos estar sempre trazendo a nossa luz. Conhece-te a ti mesmo. Quer dizer também, saiba onde você quer ir. Saiba, eleja um propósito de vida. Saia um pouco da caixa. E tudo que eu estou falando aqui não escapa da luz espírita. Porque o Espiritismo, como sempre tenho citado aqui, sendo uma ciência, uma filosofia, ou seja, o conhecimento e a aproximação da sabedoria, é, sim, algo que, uma ferramenta, quero dizer, que empurra os seres para usar a mente, para estarmos atentos. Então é possível viver no mundo líquido. É possível viver a modernidade desse mundo sem forma, na qual parece que as regras estão em constante mutação e as regras são superficiais, talvez metafóricas, e nós não saibamos nem qual regra mais devemos seguir. Mas nós podemos fazer escolhas a todo instante. Nós podemos, através da luz do Espiritismo, que é esse mecanismo que nos ensina a pensar, que nos ensina a escolher, que nos ensina a fazer escolhas que não causem efeitos danosos a outras pessoas. Lembrando que o próprio Espiritismo nos lembra que existe ação e reação. Que para cada escolha que nós fazemos, cada ação que nós tomamos, segue uma reação. Essa reação de causa e efeito vai constantemente determinando o nosso futuro, o nosso caminho. O que nada mais justo é querer ser feliz, mas não dentro de um mundo líquido, não dentro de uma sociedade de aparência, mas sim de uma felicidade real, daquilo que eu escolho fazer com o meu agora, com os meus parentes, com os meus amigos. É aí que o Espiritismo mostra de forma tão clara que a nossa existência aqui, sendo espíritos encarnados, é infinita. Nada acaba, que a passagem, a transição do mundo corpóreo para o mundo espiritual é uma continuidade. Assim como nós voltaremos inúmeras vezes. E assim, cabe a nós, sim, fazer um mundo melhor. Esse mundo de pessoas melhores. Porque essa é a nossa casa ainda. E quando nós voltarmos, não sei daqui a quantos séculos, nada mais gratificante de encontrarmos a nossa casa cada vez melhor. O grande desafio do mundo moderno é saber viver no mundo moderno sem perder a nossa essência, a nossa essência de ser eterno. Não ficar preocupado, não deixar que esse medo que é difundido através de tantas mídias tomem conta e paralisem-nos das nossas decisões. Nós recentemente fomos bombardeados com ondas gigantescas de vírus. Primeiro o advento da pandemia, depois o advento de uma guerra entre dois países, e assim segue tanta difusão de notícias ruins através dos mais diversos canais. Além de tudo, notícias fúteis,
O pior é que a gente vê tantas pessoas dando atenção para notícias fúteis. Isso é mais assustador ainda. Mas nós estamos aqui, felizmente tendo a oportunidade de nos sentirmos iluminados espiritualmente. De usar essa coisa maravilhosa, essa prerrogativa maravilhosa, que é chamada nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. A nossa escolha, a nossa decisão. E a nossa possibilidade de ser feliz. Nós teríamos muito mais conteúdo para falar, mas eu já me estendi 5 minutos além da nossa palestra. E não por acaso que eu vejo aqui sobre o púlpito, a oração de São Francisco. Escrita por eles, eu não sei exatamente se foi no século XV, século XIV, século XVI. Esse ser que veio de uma família abastada e entendeu a grandeza de existir. Ele entendeu que a grandeza de existir não era dentro de uma casa rica, mas aquilo que ele podia fazer com as experiências da vida. E a oração dele tem tantas passagens, uma mais linda do que a outra, que é também um cântico. E uma delas ele se fala assim, ó, onde houver dúvida, que eu leve a fé. A dúvida é algo, o quê? Sustentado pelo medo, que paralisa. Então, quando nós permitimos que medo tome conta da nossa prerrogativa de escolha, além de nós estarmos caminhando no sentido oposto do amor, nos afasta ainda mais da fé, que é a confiança, que é a nossa crença da nossa plena capacidade de estarmos conectados ao grande Criador, de que nenhum de nós está desamparado, nenhum de nós está sozinho. Nós estamos o tempo todo muito bem protegidos. Entretanto, cabe a cada um de nós conectar com essa proteção divina. Isso é um estado de espírito. A fórmula desse tipo de conexão, cada um vai fazer do seu jeito. E assim agradeço, assim encerro essa palestra de hoje. Desejando que todos vocês tenham mais uma semana maravilhosa, abençoada. É uma semana nova, uma semana de grandes passos, uma semana de grandes decisões, e decisões sustentadas na fé e na confiança. Que assim seja. Que assim seja. Grande Pai Criador, arquiteto do universo, nosso Criador, nossa Criadora, nos conectamos a vós com a gratidão de existirmos, com a gratidão da dádiva que vós nos concebeu, de existirmos, de usarmos essa prerrogativa maravilhosa que vós nos destes, a liberdade de escolha, e ao mesmo tempo, em momento algum, não nos deixou desamparados e jamais nos deixará desamparados. Ajudamos-nos a aprender a escolher, a aprender a criar uma vida melhor,
Aprender a criar um mundo melhor. Aprender a usar o exercício da caridade para o nosso crescimento. Aprender a usar o exercício da caridade como um pilar da compaixão. Prerrogativa de crescimento dos nossos espíritos. Tão gratos somos a vós, Criador, Criadora, por esse mundo maravilhoso que vós fez para nós. Mundo perfeito, de natureza exuberante. E nós, nele, seus pequenos filhos, caminhamos e vivenciamos experiências e aprendemos a fazer escolhas sobre cada uma delas, a qual o nosso espírito é submetido. Só lhes peço, Pai, dai-nos sempre força, dai-nos sempre coragem, porque nós somos limitados muitas vezes nas nossas escolhas. Mas essa certeza que nos liga a vós, que nos torna grande. Que assim seja. Boa noite. Só aguardar, tá, gente? Vamos colocar vocês.